A noite começou de maneira absolutamente perfeita. O restaurante de luxo no corão do bairro dos Jardins em São Paulo brilhava de forma espetacular sob uma luz quente e intensamente dourada. Os lustres de cristal importado refletiam seus brilhos nas colunas espelhadas do salão principal. Os garçons vestidos com uniformes impecáveis deslizavam silenciosamente entre as mesas redondas. Eles carregavam bandejas pesadas de prata cheias de tais de espumante gelado. O ar do ambiente estava carregado de sofisticado. Uma mistura complexa de perfumes caros vindos das convidadas se misturava ao perfume natural das rosas brancas frescas. O aroma dos pratos quentes saindo da cozinha de alta gastronomia completava a atmosfera mágica. Eu estava parada perto da entrada principal do salão reservado. Fiquei ali por vários segundos apenas observando o resultado final de 3 semanas exaustivas do meu próprio trabalho. Tudo estava exatamente do jeito que ela sempre quis. Absolutamente tudo. As orquídeas brancas em cada uma das mesas eram as flores favoritas dela. A banda de música ao vivo tocava suavemente ao fundo. Eu contratei os melhores músicos de bossa nova porque minha sogra adorava ouvir os clássicos antigos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No centro do salão ficava o enorme bolo de 3 andares. Era uma obra de arte da confeitaria com detalhes dourados como estes e o Nero 60 no topo. Mesmo o carpio da noite foi algo que eu mesma fiz questão de aprovar pessoalmente. Eu queria garantir que entre os pratos finos estivessem os frutos do mar que ela tanto amava. Tinha lagosta fresca e aquele deserto específico de pistache que ela mencionou uma única vez durante um café da tarde meses exatas. Eu me esforcei demais. Eu me esforcei tanto como se essa noite luxuosa pudesse finalmente mudar alguma coisa na nossa dinâmica familiar. Eu tinha esperança de que depois dessa demonstração enorme de carinho ela olhasse para mim de um jeito diferente. Eu queria que ela parasse de me ver como uma mulher passageira na vida do filho dela. Eu queria ser tratada como parte verdadeira da família. Vocast parecendo uma verdadeira fada madrinha hoje. Meu marido falou essa frase em um tom baixo enquanto ajustava o N da sua gravata de seda. Eu abri um sorriso muito fraco e cansado. Essas palavras bonitas deveriam ter aquecido meu corão. Mas por algum motivo sombrio ainda existia uma tensão leve e constante dentro do meu peito. Eu conhecia-me dele bem demais. Ela era uma especialista em manipulá-lo. Ela sabia sorrir de um jeito tão falso que fazia o seu estômago congelar por dentro. Ela tinha o talento terrível de fazer elogios que soavam como ofensas cruéis. Ela sabia fazer o mal de uma maneira esteticamente bonita e socialmente aceitável. Os convidados começaram a chegar aos poucos. O salão foi enchendo com vozes altas e risadas ensaiadas. A IRM do meu marido chegou com o esposo dela. As primas distantes do interior paulista chegaram logo depois. As amigas ricas e peruas da minha sogra tão marcaram presença. Cada uma dessas mulheres olhava para mim com aquele interesse investigativo e maldoso. Era o jeito clássico de avaliar a nora que não veio de uma família rica. Elas analisavam o meu vestido verde esmeralda. Elas julgavam as minhas joias discretas. Elas criticavam mentalmente a minha maquiagem e as minhas maneiras. Eu capturava cada um desses olhares cortantes e apenas respondia com um sorriso educado. Em um determinado momento da noite a grande estrela finalmente entrou no salão. A minha sogra surgiu vestindo um vestido azul escuro maravilhoso. O tecido estava coberto por pequenas pedras brilhantes que capturavam a luz do ambiente. O cabelo loiro dela estava perfeitamente escovado e arrumado pelo melhor salão da cidade. No rosto ela carregava aquela mesma expresso de sempre. A expresso que dizia claramente que ela era a dona do mundo e a pessoa mais importante daquele lugar. Os convidados imediatamente ficaram agitados. Foi uma chuva de aplausos e exclamações exageradas. Comearam as felicitais calorosas. Foram dezenas de buquês de flores entregues em suas mãos, muitos beijos duplos no rosto e gritos de alegria. Ela recebia toda aquela adoral como se fosse a rainha da Inglaterra. Depois de cumprimentar os seus favoritos, ela finalmente caminhou na minha direção. Bom. Ela disse essa palavra enquanto olhava para o teto e para as mesas. Pelo menos alguma coisa na vida Vogue sabe fazer direito. Um sorriso afiado e sem vida apareceu nos lábios pintados de vermelho dela.
Eu engoli em seco e forcei todos os músculos do meu rosto para sorrir de volta. Feliz aniversário! Eu disse em um tom de voz calmo e baixo. Ela apenas fez um movimento rido com a cabeça e J virou as costas para falar com os primos convidados da fila. Era exatamente assim que as coisas sempre aconteciam entre NS. Não existia nenhuma gota de gratidão. Não existia nenhum calor humano. Era apenas um lembrete constante de que eu nunca seria boa o suficiente para o menino de ouro dela. A festa finalmente começou de forma oficial. A música preenchia o ambiente com melodias suaves. Os convidados riam alto das piadas uns dos outros. O som das tazas de cristal brindando ecoava pelo restaurante inteiro. Eu estava sentada na mesa principal bem ao lado do meu marido. Eu não conseguia relaxar um único segundo. Eu passava o tempo todo vigiando o sérvio dos garçons. Eu queria ter certeza de que os pratos requintados estavam sendo servidos na temperatura correta. Eu conferia se as bebidas de todos estavam sempre cheias. Eu calculei o momento exato em que as velas do bolo deveriam ser acesas. Eu mantinha cada pequeno detalhe sob o meu controle absoluto. Eu agia assim porque eu sabia de uma verdade dolorosa. Se qualquer coisa desse errado naquela noite, a culpa seria colocada inteiramente nas minhas costas. O meu marido parecia estar aproveitando a noite maravilhosa. Ele contava piadas animadas e bebia com os tios e primos. De vez em quando ele apertava a minha mão por baixo da mesa com fora. Ele fazia isso como se tudo estivesse perfeitamente bem no nosso casamento. Mas dentro do meu corpo crescia um sentimento muito estranho de angústia. Estava tudo calmo demais. Estava tudo bonito demais. Parecia exatamente aquele silcio assustador que acontece minutos antes de um furaco destruir a cidade. E o furaco realmente começou quando chegou a hora dos brindes. A melhor amiga da minha sogra foi a primeira a se levantar da cadeira. Ela pegou o microfone e disse várias palavras emocionantes sobre a amizade delas. Depois foi a vez da IRM do meu marido fazer uma declaração cheia de lágrimas. Então meu marido se levantou. Ele pegou o microfone e começou a falar. Ele falou sobre como a mãe dele era uma mulher forte. Ele a chamou de guerreira espia. Ele disse que ela era a mulher mais maravilhosa do universo inteiro. Os convidados bateram palmas com muito entusiasmo. A minha sogra brilhava de tanto orgulho e vaidade. Foi nesse momento de glia que ela mesma se levantou do seu lugar de honra. O salão inteiro ficou em um silêncio absoluto e respeitoso. Ela pegou a sua taça cheia de champanhe e francs. Ela olhou lentamente para o rosto de cada pessoa presente naquele salão luxuoso. Por uma fraude segundo os olhos frios dela pararam diretamente em mim. Eu senti o meu corão ser esmagado dentro do peito. Meus queridos convidados. Ela começou o seu discurso com uma voz macia e falsamente carinhosa. Hoje eu quero aproveitar este momento para agradecer profundamente ao meu filho amado. Ela virou o corpo inteiro na direção dele. Eu agradeço por ele ter se tornado um homem de verdade. Eu agradeço por ele saber cuidar tão bem da sua família. Eu agradeço de todo o meu corão por ele ter organizado uma noite tão luxuosa e inesquecível para sua velha amiga. Os convidados começaram a aplaudir mais uma vez. Eu abaixei a minha cabeça e olhei para o meu prato vazio. O meu marido não disse absolutamente nada. Ele não disse uma única palavra para corrigir a mim. Ele ficou mudo mesmo sabendo perfeitamente bem que quem pagou cada centavo daquela festa fui eu. Mas a tragédia ainda não tinha acabado. A minha sogra continuou o discurso dela. E foi exatamente depois das primas palavras que o mundo ao meu redor pareceu parar de girar. No qualquer mulher que tem a sorte grande de dar o golpe do BA e casar tô bem. Ela pronunciou essas palavras venenosas com um sorriso enorme no rosto. Ela estava olhando fixamente nos meus olhos sem piscar. No qualquer mulher que consegue viver no luxo bancada pelo dinheiro dos outros e ainda fingir que o mérito todo dela. Em uma das mesas do fundo algum deu uma risadinha baixa. Depois outra pessoa soltou um riso contido. Em questão de segundos uma onda de risadas baixinhas e cochichos se espalhou pelo salão inteiro. Era um som baixo mas extremamente claro e humilhante. Cada um daqueles pequenos risos entrava na minha pele como se fossem agulhas enferrujadas.
Eu levantei o meu rosto e olhei para o meu marido em busca de socorro. Ele estava sentado como uma estua de pedra. Ele não esboou nenhuma real de raiva. Ele não fez nenhuma tentativa de interromper a-me dele. Ele não disse uma nica slaba para me defender daquela humilhal plica. Havia apenas um sil-sil covarde vindo da parte dele. Esse sil-sil ensurdecedor me machucou muito mais do que as palavras cruas daquela velha. Porque foi exatamente naquele segundo que uma verdade terrível atingiu a minha mente. Teve a coragem de dizer aquele absurdo na frente de dezenas de pessoas porque ela tinha certeza absoluta de que o filho a apoiaria. E ele a apoiou com o seu sil-sil comice. Eu senti alguma coisa muito grande se quebrar de forma lenta e dolorosa dentro da minha alma. Foram tantos anos de sacrifício. Eu passei anos da minha vida tentando desesperadamente ganhar o respeito dessa família ingrata. Eu preparei meus almoços de domingo suando na beira do fogo. Eu abri a minha conta bancária para ajudar em todas as crises. Eu paguei o plano de SAD carcimo da minha sogra. Eu banquei a cirurgia no joelho dela no inverno passado. Eu comprei presentes de grife para tentar agradar. Eu sustentei o meu marido emocionalmente e financeiramente quando a empresa de tecnologia dele faliu de forma desastrosa. Eu limpei o nome dele no Serasa. Eu paguei os empréstimos no cheque especial que ele fez escondido. Eu paguei a entrada e todas as parcelas do nosso apartamento de luxo. Eu comprei o carro importado que ele dirige todos os dias para fingir que é um empresário de sucesso. Eu paguei cada flor, cada taã, cada prato de comida dessa festa de aniversário ridícula. E tudo isso serviu para que no final das contas, serviu apenas para que eu fosse exposta publicamente como uma aproveitadora sem cárter. Eu movi o meu brau de forma muito lenta e coloquei a minha taã de guá em cima da mesa. As minhas mãos estavam tremendo sem parar debaixo da toalha branca. Mas o meu rosto continuava paralisado e calmo. Essa minha calma repentina era algo muito mais assustador do que qualquer crise de choro ou gritaria. Com licença. Eu preciso ir ao banheiro. Eu falei essas palavras em um tom de voz tão baixo que quase sumiu no ar. Algum na mesa virou o rosto para o lado fingindo constrangimento. Outro parente pegou o guardanapo e fingiu que não ouviu nada. A minha sogra apenas levantou uma de suas sobrancelhas desenhadas com ar de deboche. O meu marido sequer virou o pescoço para me olhar. E foi exatamente naquele milésimo de segundo que eu tomei a decisão final da minha vida. Eu levantei da cadeira e comecei a caminhar em direção do salo. Eu dei um passo depois do outro. Eu andei de forma lenta e com as costas retas cheias de dignidade. Atrás de mim a banda voltou a tocar músicas alegres e as risadas falsas continuaram ecoando. Somente quando a pesada porta de vidro do restaurante se fechou atrás das minhas costas eu me permiti respirar fundo. O ar da noite de São Paulo estava gelado e cortante. O vento bateu com fora no meu rosto e me trouxe de volta para a realidade nua e crua. Eu encostei o meu corpo cansado na parede de tijolos do prédio luxuoso e fechei os meus olhos com fora. O meu celular começou a vibrar loucamente dentro da minha bolsa de couro. Era uma notificação do aplicativo do meu banco. O aviso dizia que o pagamento final da reserva do restaurante estava aguardando a minha aprovação no sistema. Eu encarei a tela iluminada do celular por vários segundos. E então algo incrível aconteceu dentro de mim. Pela primeira vez em muitos anos eu não senti tristeza ou dor. Eu senti uma fria. Uma clareza mental absurda. Uma paz assustadora. Eu abri o aplicativo do banco digital. Eu cliquei no meu cartão de crédito principal de limite ao cimo e apertei o botão de bloqueio imediato. O primeiro cartão estava bloqueado. Depois eu fui na aba de cartas adicionais. O cartão secundário que ficava na carteira do meu marido foi bloqueado também. O meu terceiro cartão que servia de reserva para emergências foi bloqueado sem piedade. Os meus dedos não estavam mais tremendo. Pelo contrário. Os meus movimentos eram rígidos e extremamente firmes. Parecia que eu tinha passado a minha vida inteira me preparando silenciosamente para esse exato momento de libertar. Depois de cortar o dinheiro eu abri o aplicativo de transporte e chamei um carro particular. Eu digitei o endereço de destino no mapa. Mas eu não coloquei o endereço do meu apartamento. No
Eu não tinha a menor intento de voltar para aquele lugar cheio de mentiras agora. Primeiro eu precisava desesperadamente ficar sozinha com os meus pensamentos. Eu precisava raciocinar e planejar friamente qual seria o meu próximo passo estratégico. O celular começou a tocar na minha mão. O nome do meu marido piscou em letras grandes na tela brilhante. Eu fiquei olhando para o nome dele até a tela ficar totalmente escura. Um segundo depois a ligação recomeçou. Depois outra ligação. Depois uma chuva de mensagens de texto desesperadas. O carro preto parou suavemente na frente do prédio da minha amiga Camila no bairro da Vila Madalena. Eu escolhi ir até a casa dela de propósito. Ela era a única pessoa no mundo na frente da qual eu podia me dar ao luxo de tirar aquela máscara de gelo do rosto. Assim que a porta do carro bateu nas minhas costas, o celular acendeu de novo com mais uma chamada de voz. Era ele novamente. Eu observei a tela por alguns segundos e finalmente apertei o botão verde para atender. Onde diabos Vogue se meteu? A voz dele era áspera e cheia de irrital. Mas ao mesmo tempo dava para notar um tom de pânico e confuso. No fundo da ligação eu conseguia escutar claramente o barulho de pratos batendo. Dava para ouvir o burburinho tenso das pessoas no restaurante de luxo. O cartão de crédito não este passando na máquina. O gerente disse que eles não conseguem processar o pagamento final da festa. Eu continuei em um silêncio mortal do meu lado da linha. Ele elevou o tom de voz e começou a gritar de desespero. Vogue por acaso tem noção do que está acontecendo aqui dentro? A conta do jantar astronômica. Estou todos os convidados olhando para minha cara esperando eu resolver isso. Eu soltei o ar dos meus pulmões bem devagar. Mesmo? Eu perguntei com a voz mais calma e doce que eu consegui fingir. Que situação chata. Mas eu tinha impresso de que quem organizou e pagou essa noite luxuosa foi Vogue. Um silêncio pesado e mortal tomou conta do outro lado da linha telefônica. Foi uma pausa curta mas cheia de significados. Vogue vai começar com os seus dramas de novo. Ele finalmente rosnou as palavras com raiva. A minha me estava apenas fazendo uma brincadeirinha boba no brinde. Essas palavras finais dele doeram quase mais do que o discurso venenoso da velha nojenta. Uma brincadeirinha boba. Era assim que ele chamava a minha humilhau. Uma destrui-plica da minha imagem na frente de dezenas de parentes falsos e amigos fofoqueiros. Nu. Eu respondi em um sussurro gelado sentindo a minha garganta apertar. Não sou eu que estou comeando nada. Foram Vox que comearam essa guerra há muitos anos atrás. Eu apenas decidi terminar ela de uma vez por todas. Eu apertei o botão vermelho e encerrei a chamada na cara dele. Um segundo depois o aparelho voltou a tocar. Dessa vez a foto da minha sogra apareceu na tela. Eu dei uma risada seca e curta. Eu deslizei o dedo na tela e desliguei o aparelho completamente. A Camila abriu a porta do apartamento quase no mesmo segundo em que eu toquei a campainha. Parecia que ela já estava me esperando no corredor. Ela olhou para minha maquiagem impecável. Ela olhou para o celular apertado na minha mão. Ela não fez nenhuma pergunta idiota. Ela simplesmente me puxou para dentro e me deu um abrão apertado e silencioso. E foi apenas naquele abrão quente que eu deixei as lágrimas de raiva caírem pela primeira vez na noite. Ela finalmente passou dos limites, não foi? A Camila perguntou baixinho depois de alguns minutos. NSJ, estávamos sentadas na banqueta da cozinha moderna bebendo um CH de camomila bem quente. Eu fiz um sinal positivo com a cabeça. E o traste do seu marido? Eu dei uma risada cheia de amargura. Ele conseguiu fazer algo muito pior do que ela. Ele ficou calado e não me defendeu. A Camila apertou os lábios com fora demonstrando nojo. Ento J chega. Foi apenas um expresso simples. J chega. Mas aquelas duas palavras bateram no meu peito como se fossem a leitura da centena de um juiz. J chega. Eu fiquei olhando para o fundo da minha chara preta observando a fumaça rala subir no ar frio da cozinha. Eu percebi com uma clareza cristalina que ela estava absolutamente certa. J chega de engolir sapos venenosos. J chega de pagar as contas de gente ingrata. J chega de tentar ser a esposa perfeita e conveniente.
Eu liguei o celular novamente e ele vibrou com fora nas minhas mãos. Tinha chegado uma nova mensagem de texto do meu marido. Desbloqueia a porcaria do cartão e manda o dinheiro agora. Volk me fez passar a maior vergonha da minha vida na frente da minha família. Eu li e reli aquela mensagem curta umas 4 vezes seguidas. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele não pediu desculpas pelo milhão que a me dele me fez passar. Ele não perguntou para onde eu tinha ido sozinha no meio da noite. A única coisa que importava para ele era o maldito dinheiro. A única preocupação dele era a própria reputação de homem bem-sucedido. A minha dor emocional não valia nada para aquele homem fraco. E naquele exato momento de revelar as últimas pis do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente dentro da minha cabeça. Eu vou para minha casa agora. Eu falei essa frase com uma tranquilidade assustadora. A Camila regalou os olhos verdes e me olhou com muita surpresa. Volk tem certeza disso? Sim. Eu tenho muita certeza. Passou da hora de colocar um ponto final definitivo nessa palhaada toda. Quando eu abri a porta principal do meu apartamento de alto padrão, o ambiente estava totalmente escuro. Estava um silcio denso e pesado. Era um silcio assustador. Eu apertei o interruptor e acendi a luz principal da sala de estar decorada. Eu caminhei lentamente pelo chão de madeira nobre. Cada mel que existia dentro daquela casa enorme tinha sido comprado com o suor do meu trabalho. O sofá italiano gigante de couro branco. As cortinas de linho puro. A mesa de jantar de vidro temperado. Até mesmo a obra de arte colorida pendurada na parede da sala. Aquela mesma pintura que a minha sogra teve a audácia de chamar de cafona no dia da inaugural. Fui eu quem escolheu e paguei cada centavo. Eu caminhei até o escritório. Eu abri o cofre digital escondido atrás do espelho e peguei uma pasta grossa de couro cintico. Eu voltei para a sala e sentei no meio do sofá branco. Eu coloquei a pasta cheia de documentos importantes bem no meu colo. Eram os papéis que eu guardava há muito tempo. O certificado de propriedade do imóvel registrado em cartório. O contrato original de compra e venda quitado. Os extratos detalhados das minhas contas bancárias provando todas as transferências. Todos os documentos legais estavam no meu nome de solteira. Cerca de 40 minutos de pura espera se passaram. De repente a porta da frente foi aberta com uma violência brutal. O meu marido invadiu a sala pisando duro. O N da gravata dele estava totalmente frouxo e pendurado. O primeiro boto da camisa social estava rasgado. O rosto dele estava completamente vermelho e distorcido por uma fria cega. Volk perdeu completamente o juízo. Ele berrou as palavras da porta de entrada com as veias do pescoço saltadas. Eu não mexi um único músculo do meu corpo. Boa noite para Volk Tamp. Não comece com esse seu sarcasmo ridículo e doente. Ele bateu a porta de madeira com tanta força que os vidros das janelas da sacada tremeram. Por causa dessa sua atitude infantil eu fui obrigado a implorar dinheiro emprestado para os meus amigos ricos. Eu tive que passar 1 milhão para conseguir pagar a conta daquele restaurante. Eu levantei os meus olhos muito devagar e encarei o rosto dele. Por minha causa. Eu perguntei com deboche. Ele ficou mudo por um segundo inteiro, parecendo confuso com a minha calma. Sim. Por sua causa e do seu descontrole emocional. No. Eu respondi com a voz mais suave e letal que eu possua. O que aconteceu ele foi resultado exclusivo da ganância desmedida e da falta de educação crítica da sua família inteira. O rosto dele mudou da cor vermelha para um tom roxo de raiva contida. A minha me estava feliz e apenas fez um brinde inofensivo. Ela não teve a intento de te magoar. Volk tem essa mania insuportável de levar tudo para o lado pessoal e fazer tempestade em copo de guá. Eu me levantei do sofá lentamente ajeitando meu vestido verde. E Volk tem a mania insuportável de me tratar como um caixa eletrônico ambulante há mais de 5 anos. Ele soltou uma risada debochada e jogou as chaves do carro na mesinha de centro. Ah, claro. Agora como é o festival de acusais de sempre. Serio isso. Depois de absolutamente tudo que eu já fiz para te fazer feliz nessa vida, Volk vem com esse papo. Eu andei 2 passos para frente e parei a centímetros do rosto dele. Eu olhei bem fundo no fundo dos olhos castanhos dele.
O que exatamente Vok J fez por mim de verdade? Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu da garganta dele. Ele piscou os olhos rapidamente tentando buscar alguma memória. Essa pausa prolongada e constrangedora gritou muito mais alto do que qualquer argumento que ele pudesse inventar. Fui eu quem pagou cada prestal deste apartamento luxuoso. Eu comecei a listar as verdades com uma voz baixa e ameaçadora. Fui eu quem comprou e quitou aquele seu carro importado que este na garagem. Fui eu quem pagou as vidas gigantescas com os agiotas quando aquela sua startup de Araque quebrou. Fui eu quem bancou as cirurgias e o tratamento de Saad Carcimo da sua durante todo o ano passado. Fui eu quem pagou pela merda desse aniversário pomposo de hoje. A cada nova palavra que saía da minha boca, expresso arrogante no rosto dele desmoronava um pouco mais. A fria cega foi sendo substituída por uma confuso patica. A confuso virou um nervosismo evidente. Vou com a minha esposa. O casamento uma parceria. Dividir as contas uma coisa totalmente normal. Eu dei uma risada genuína e cheia de desgosto. No meu querido. O que normal dentro de um casamento respeito tu? O que Vox faz em parasitismo puro e simples? Ele começou a andar de um lado para o outro na sala esfregando as mãos no rosto suado. E qual o seu grande plano agora? Vok quer destruir o nosso casamento maravilhoso e pedir o divrio por causa de uma briguinha boba em uma festa. Eu continuei olhando para a figura apática dele por um longo tempo. Um tempo assustadoramente longo. Eu finalmente cortei o sil-sil. Eu não quero divrio por causa de uma nica noite ruim. Eu quero divrio por causa de todos os anos de explorar nojenta que nos trouxeram esta noite. Um sil-sil desceu sobre a sala. Era um sil-sil pesado e sufocante. Era tão espesso que quase dava para cortar com uma faca de cozinha. Sem demonstrar pressa, eu peguei a pasta de couro e coloquei os documentos espalhados na mesa de vidro bem na frente dele. Ele franziu a testa confuso. Que papelada é essa? Leia e descubra. Ele esticou as mostrulas e pegou as folhas de papel timbrado. Ele começou a ler as primeiras linhas do contrato. Eu pude ver perfeitamente a cor natural da pele sumindo do rosto dele e ele ficar pálido como um fantasma. Isso. Ele gaguejou. Isso. Sim. Eu cortei a frase dele com a voz firme. Este apartamento foi comprado com o meu dinheiro e este registrado exclusivamente no meu nome como bem particular. Ele ficou em choque absoluto por vários segundos absorvendo o golpe. Depois ele forou uma risada estrica e aguda. Isso algum tipo de pegadinha maldosa que vou este fazendo? A realidade nua e crua. Ele levantou a cabeça bruscamente e me encarou com terror nos olhos. Vok nunca me disse que colocou a casa S no seu nome. E Vok nunca teve o interesse de perguntar como as contas estavam sendo pagas. Essas minhas últimas palavras atingiram o ego inflado dele como se fossem um tiro certeiro de espingarda no peito. Ele perdeu as foras nas pernas e caiu sentado na poltrona cinza. Parecia que o corpo inteiro dele tinha derretido. Espera um minuto. Vok está me dizendo que se a gente se separar, a mãe Vok vai arrumar as suas malas e ir embora daqui. Ele arregalou os olhos e pulou da poltrona em desespero. Vok não pode simplesmente me expulsar e me jogar no olho da rua. Eu posso sim. A minha voz continuava calma, mas era exatamente a frieza do meu tom que o obrigava a recuar um passo para TRS. Essa casa tão minha. Eu moro aqui. Eu falei a palavra com a dureza de uma rocha. Este lugar que eu chamei de lar por tempo demais. Enquanto eu pagava as contas, Vok e a sua nojenta usavam a minha bondade para me prender numa gaiola de humilhais. De repente o aparelho celular dele começou a tocar em cima da mesinha. A foto da dele apareceu na tela brilhante. Ele fez um movimento desesperado para pegar o telefone e pedir ajuda para a mãe. Eu fui mais rida. Eu coloquei a minha mão sobre a tela e apertei o botão vermelho para rejeitar a chamada. Imediatamente eu apertei a OPO de bloquear o número dela no aparelho dele. Os olhos castanhos dele ficaram do tamanho de 2 moedas. O que diabos vou este fazendo com o meu celular? Consertando os meus erros do passado. Ele me olhava paralisado de medo.
Ele me olhava como se estivesse diante de uma completa estranha. Como se fosse a primeira vez que ele realmente prestava atenção em mim. E sendo muito honesta, talvez fosse verdade. Porque pela primeira vez na vida não existia mais na frente dele aquela mulher boazinha que engolia desaforos quieta. Não existia mais a mulher submissa que assinava os cheques com um sorriso amarelo. Não existia mais a mulher burra que ficava calada enquanto era pisoteada. Diante daquele homem fraco agora estava de pé a mulher forte que eles cometeram o grave erro de subestimar. Vou que tem exatamente o nascer do sol para colocar as suas roupas em sacos de lixo e sumir da minha casa. Eu falei a minha centena final sem alterar o tom de voz. Ele abriu a boca para tentar argumentar alguma besteira vitimista. Mas as palavras morreram antes mesmo de saírem da garganta dele. A covardia dele falou mais alto. Eu virei as minhas costas e caminhei lentamente em direção ao quarto principal. Quando eu fechei a porta pesada de madeira com a chave, eu senti uma onda de energia invadir o meu corpo inteiro. Pela primeira vez em anos de sofrimento escondido, eu não estava sentindo nenhum pingo de dor no corão. Eu não senti o menor sinal de medo do futuro. Eu senti apenas uma liberdade absoluta e inebriante. E bem no fundo da minha alma limpa e curada eu sabia de toda a verdade. O pior momento de todos tinha ficado para TRS. Daqui para frente era apenas eu e a minha nova vida maravilhosa e pacífica.